Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a comissão organizadora e a chefia do departamento pelo brilhantismo desse evento científico. É sempre muito bom participar deste evento pela oportunidade de rever os amigos. Vou falar basicamente desses temas, fazer uma pequena revisão do diagnóstico e tratamento da osteoporose atual, falar dos avanços que a gente teve nesses últimos 3, 4 anos em relação ao diagnóstico e ao tratamento da osteoporose. Bem, o tecido ósseo é um tecido altamente especializado que, embora tenha hoje sabidamente outras funções, como ele participa até da regulação do metabolismo energético, mas as duas principais funções do tecido ósseo é de proteção a outros órgãos mais sensíveis, funcionando como uma armadura altamente sofisticada que permite que outros órgãos não sofram lesões. Além disso, o tecido ósseo funciona como uma mina que serve tanto para reserva como a gente lança a mão, serve de fonte para minerais como o cálcio e fósforo em particular. O organismo conseguiu desenvolver um mecanismo altamente engenhoso que consegue conciliar essas duas funções. Isso se dá através do processo de remodelação óssea, pelo qual a gente consegue renovar o tecido ósseo. Isso é, a gente tem uma célula no osso, é o único tecido que dispõe desse tipo de célula, que faz remoção de parte do tecido velho e depois isso é recomposto pelo osteoblasto. No entanto, esse é um processo altamente complexo que envolve, além de osteoclaste, o osteoblasto, o osteócito, que funciona como um mecanosensor, um sensor também bioquímico, que faz com que haja reconhecimento de pequenas lesões do tecido ósseo e a partir daí ele sinaliza aquela área que precisa ser renovado, os osteoclastos vêm, atracam nessa região, ancoram, eles jogam ácido e proteases, fazem dissolução dessa parte do osso e depois os osteoblastos recompõem. Esse processo sofre influência de fatores genéticos, nutricionais, hormonais, mas também de doenças e drogas. Assim, sempre que existe um desbalanço entre reabsorção e formação óssea, surge a osteoporose e o enfraquecimento ósseo. Então, a definição de osteoporose é que é a doença osteometabólica mais prevalente no ser humano e que se caracteriza por a redução de massa óssea. E também ainda alterações estruturais que reduzem a resistência esquelética. Infelizmente, esse é um processo que acontece de forma assintomática e, em geral, quando o paciente percebe que tem a doença ou manifesta alguma coisa, já é a fratura que é, na realidade, uma complicação. É uma doença altamente prevalente e que acontece principalmente com o envelhecimento. Até os 50 anos, as mulheres, apenas 3 a 5% das mulheres apresentam osteoporose. No entanto, 50% das mulheres apresentam uma fratura osteoporótica após os 50 anos. Essa doença também tem uma baixíssima prevalência dos homens jovens, de 0,5% a 1%, mas, por outro lado, com o envelhecimento também esse é um problema que acontece no homem. E é um problema de saúde pública, porque com o surgimento da fratura no idoso, o indivíduo perde independência, tem prejuízo da mobilidade, surge depressão, muitas vezes as pessoas são institucionalizadas e ainda a mortalidade nesses indivíduos, principalmente devido à fratura de colo do fêmur, é em torno de 20% a 30%. Então é um problema hoje significativo de saúde pública e que a gente hoje consegue minorar esse problema reconhecendo precocemente, assim como a gente reconhece risco de doença cardiovascular, risco de diabetes, esse exame surgiu e propiciou a possibilidade da gente reconhecer pessoas que têm predisposição à fratura, evidentemente antes que ela surja. Esses são as recomendações da OMS que foram estabelecidas em 1994, que vocês sabem muito bem. A densidade óssea normal, quando o exame do paciente comparado ao do indivíduo do mesmo sexo jovem, está até -1 desvio padrão abaixo, entre -1 e -2,5 é uma situação intermediária de osteopenia, e quando o indivíduo tem o exame dele comparado ao adulto jovem de mesmo sexo, com a diferença de -2,5 desvios padrão,
ele é diagnosticado como tendo osteoporose. Aqui mostra por que esse nível de corte foi escolhido. Na medida em que a densidade óssea diminui, aumenta a taxa de fratura e o corte foi escolhido porque abaixo de 2,5, 30% das mulheres pós-menopausa fratura. Esse exame, que foi um grande avanço, ele precisa ser melhorado, porque na realidade o número de pessoas que têm essa densidade é menor do que os que têm uma densidade maior que esse nível de corte. E, portanto, ainda as fraturas em número absoluto é maior na população que tem densidade óssea normal e osteopenia e que a gente não reconhece. Então, a osteoporose não é só uma diminuição de massa óssea, que a gente mede. É também uma diminuição de qualidade óssea e que a gente ainda não consegue avaliar. E esse é um avanço que precisa ser feito em relação ao diagnóstico de osteoporose. Com esse objetivo, um estudo multicêntrico internacional foi feito, principalmente nos países do primeiro mundo, em que se procurou identificar quais são os fatores de risco independente para a fratura. E se elencou esses 10 fatores aqui. Esses fatores são hoje uma ferramenta, na internet, que é disponível para cada país que fez a normalização desses dados, e o indivíduo pode estimar uma probabilidade de fratura nos próximos 10 anos. Para aquelas pessoas desses países que fizeram esse processo, que ficam com um risco de fratura maior que 3% no colo do fêmur, ou maior que 20% de qualquer fratura, eles podem ser praticamente indicados para receber tratamento. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não fez esse processo. A gente tem países vizinhos, como a Argentina, o Chile, o próprio Venezuela, que já fizeram, mas nós não temos ainda a nossa normatização. O que a gente pode fazer mão é saber quais são esses fatores de risco e dar uma atenção especial para esses pacientes que têm, além da densidade óssea baixa, ou não apresentam esses fatores de risco. Então, para quem que a gente deve indicar o exame de densidade óssea? A gente deve identificar os fatores de risco que a gente falou anteriormente, ver se o paciente tem alguma doença que predispõe à osteoporose, mas a gente deve solicitar a densidade mineral óssea para todas as mulheres, independente de fator de risco, se ela tem uma idade maior que 65 anos, ou para homens com mais de 70 anos. Antes dessas idades, a gente deve solicitar para as mulheres na menopausa e homens com idade entre 50 e 70 anos, dependendo daquele perfil de risco. Então, se o indivíduo tem 55 anos e é tabagista, uma mulher tem um peso abaixo de 56 quilos, a gente já deve solicitar antes dela alcançar os 65 anos. Adulto com condição associada à osteoporose, por exemplo, pessoas que tomam glicocorticoide, que têm doença de Cushing, doença inflamatória intestinal, também deve ser avaliado antes daquela idade. Ou então, se o paciente já teve uma fratura patológica. O diagnóstico de osteoporose não exaure, não termina com a densitometria óssea. A gente deve sempre buscar se existe uma causa secundária para a osteoporose ter aparecido. Então, esses exames aqui do primeiro grupo devem fazer parte da avaliação de todos os pacientes. Medida de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, porque isso pode ser indicativo a hipercalcemia, de hiperparatireoidismo, que é uma doença prevalente em pacientes, o hiperpara na população idosa de mulheres. A fosfatase alcalina pode sugerir tanto deficiência de vitamina D como hiperparatireoidismo. A calciúria de 24 horas denuncia hipercalciúria idiopática. O TSH, por estar supresso, pode denunciar o hipertireoidismo assintomático. Hemograma e VHS, uma anemia com VHS aumentado pode sugerir mieloma múltiplo, e aí a gente vai pedir eletroforese de proteína. Enzimas hepáticas e função renal deve ser feito para esse paciente para triar doença hepática e doença renal. A gente vai fazer esses exames aqui dependendo da história. Antiedomísio e antigliadina, para ver se o paciente tem doença celíaca. Eletroforese de proteína, no caso que eu citei. Se o paciente tem evidência de Cushing. E a 25-hidroxivitamina D. Alguns guidelines indicam para dosar em todos os pacientes, mas eu acho que é um exame mais caro e que deve ser feito naqueles pacientes que têm história de baixa exposição solar ou de problemas intestinais.
Uma vez diagnosticada a osteoporose, feito a triagem, né, se for secundária, a gente deve tratar a primeira causa de base, a gente vai indicar as drogas chamadas osteoativas. Eu gosto particularmente, não existe consenso, mas eu gosto particularmente da indicação, que é a mesma da Sociedade Brasileira de Osteoporose e Densitometria Óssea, que é da Sociedade Americana de Menopausa, que a gente deve tratar todas as mulheres, e aí o tratamento está muito melhor estabelecido para a mulher na menopausa, todas as que têm, evidentemente, osteoporose densitométrica, naquelas que têm uma situação de osteopenia mais avançada, se tem algum fator de risco, e também as mulheres que apresentaram fraturas patológicas independente da densidade óssea. Essas são as drogas, né, mais utilizadas, os bisfosfonatos. A gente tem, inclusive, no SUS, disponível para fornecer para os pacientes o alendronato e o risedronato. Essas drogas previnem fratura em todos os sítios, vertebral, quadril e demais sítios. Quando existe alguma contraindicação para essas drogas, principalmente problemas dispépticos, o paciente pode usar o ácido zoledrônico, que é utilizado por via endovenosa uma vez por ano. O raloxifeno, né, o que é um SERM, um modulador específico do receptor de estrógeno, pode ser usado em mulheres entre 50 e 65 anos, a partir daí não é adequado pelo risco de tromboembolia. E o teriparatide, que é o PTH, um análogo da molécula 1-34 PTH, pode ser utilizado naquelas pessoas que têm uma osteoporose já com fratura patológica, mas é uma droga que o custo é muito elevado e fica meio proibitivo para a gente usar aqui no Brasil. Esse é o que a gente tinha de revisão e o que se pode fazer atualmente. Ainda tem essa opção, né, que mostra como se avançou, né, o tecido ósseo, praticamente o que se conhece sobre ele, foi desenvolvido nos últimos 20 a 30 anos e o auxílio da biologia molecular, da cultura de célula, foi fundamental nesse desenvolvimento. Aqui mostra como foi importante esse tipo de avanço, mostrando aqui que o osteoblasto produz uma substância, o RANKL, né, que é a principal substância que vai promover a diferenciação de osteoclastos. Ele ativa também o osteoclasto maduro, que vai fazer a reabsorção óssea. Situação da menopausa. A mulher com a queda de estrógeno aumenta a produção de RANKL e aumenta a atividade de osteoclasto. Esse próprio osteoblasto produz uma outra substância, que é a osteoprotegerina, que inativa o RANKL. A partir desse conhecimento, foi desenvolvido um anticorpo que também tem capacidade de desativar o RANKL. Essa droga foi aprovada nos Estados Unidos o ano passado e esse ano já está disponível no Brasil. Ela é uma injeção subcutânea a cada 6 meses, aumenta significativamente a massa óssea, diminui o risco de fratura em 62% em relação à fratura vertebral, 40% fratura de quadril e 20% no restante das fraturas. É uma droga promissora, está em avaliação, como toda droga nova. Principalmente está se avaliando, né, olhando o que acontece em termos de infecção, pancreatite, neoplasia, fratura atípica e necrose de mandíbula. Mas é uma droga que já está no mercado disponível para se tratar e a indicação hoje é o uso apenas em paciente com osteoporose mais grave com fratura. Também, a partir do conhecimento dos mecanismos do surgimento da osteoporose, uma outra coisa interessante que já está bastante avançado, ainda não disponível no mercado, é que o osteoclasto realiza a reabsorção óssea por meio de ácido e enzimas, principalmente a catepsina K, que hidrolisa o colágeno. Está sendo já testado em fase 3 um medicamento que inativa a catepsina K e que promove ganho de massa muscular, que é um estudo em fase 2, mostrando diferentes doses desse inibidor, odanacatinib, da catepsina K, em doses de 3 miligramas, 10, 25 e 50, durante 2 anos. Vocês vejam que dá um aumento significativo de massa óssea, tanto em coluna lombar quanto no quadril. Essa também é uma droga promissora, né, que muito provavelmente, se está em fase 3, já estudos correndo, provavelmente vai somar se não tiver nenhum efeito adverso importante. E para o futuro,
né, que também já está sendo testado. A gente tem a opção do PTH-RP, né, que é uma droga que vai agir semelhante ao PTH, e bastante interessante é você usar também os anticorpos contra substâncias que inativam, né, proteínas que são inibidoras da formação óssea. Aqui a gente tem, por exemplo, a esclerostina, que é uma substância, né, a gente tem, normalmente tem a proteína, o Wnt, é uma proteína que é responsável pela diferenciação e atividade do osteoblasto. Ela se liga ao seu receptor aqui, o LRP5 e 6 e a proteína Friesel, e a gente possui inibidores natural dessa proteína Wnt, que é a esclerostina e o DKK1. Está sendo produzido um anticorpo que vai desativar a esclerostina. Esse estudo, pessoal, que passou a ter interesse em inibição da esclerostina, por quê? Porque se viu que pessoas que têm uma mutação no gene que sintetiza a esclerotina, isso é, uma mutação que inativa a produção de esclerostina, essas pessoas apresentam acromegalia e uma massa óssea extremamente aumentada. Então, essas pessoas não produzem esclerostina. Então, passou-se a produzir um medicamento que é um anticorpo contra a esclerostina. Essa droga já foi testada em animais. Aqui vocês vejam um aumento, né, da massa óssea medida por tomografia computadorizada, no animal Schwann, no animal com oforectomia e no animal com oforectomia que recebeu o anticorpo anti-esclerostina. Então, mostrando aqui o aumento da massa óssea significativo em relação ao animal oforectomizado. Essa droga também já está sendo testada em ser humano, né? Um estudo em fase 2 já foi concluído, tem 2 estudos em fase 2, está se utilizando em consolidação de fratura e está sendo recrutado população para participar de um estudo em fase 3. Essa é uma droga extremamente promissora para o tratamento da osteoporose. Finalmente, né, um terceiro mecanismo interessante da etiopatogenia da osteoporose é a diferenciação da célula-tronco mesenquimal, que pode se diferenciar tanto em adipócito quanto em osteoblasto. Um fator de transcrição que é extremamente importante para a diferenciação em osteoblasto é o PPAR-gama. Isso ficou muito claro com o tratamento do diabetes. A troglitazona, a rosiglitazona, é uma droga que foi usada muito para o tratamento do diabetes, que estimula o PPAR-gama e, com isso, melhora o metabolismo de glicose e de lipídios. Por outro lado, na medula óssea, essa droga, por estimular o PPAR-gama, promove a diferenciação da célula-tronco em adipócito, ao invés de osteoblastos, e os pacientes apresentam perda de massa óssea e maior incidência de fratura. Esse é um mecanismo provavelmente importante da etiopatogenia da osteoporose. É possível a gente medir hoje o conteúdo de adiposidade intraóssea. Aqui é um estudo em que mediu, né, a adiposidade de mulheres com anorexia nervosa. Aqui mostrando, né, meninas com anorexia nervosa com a densidade óssea mais baixa do que mulheres controle de mesma idade, e que essas pessoas, quando submetidas a teste de espectrometria por ressonância magnética, mostra a quantidade de lipídios na medula óssea da coluna vertebral muito maior que o grupo controle, sugerindo que esse aumento de adiposidade da medula óssea pode estar associado com a osteoporose. Esse atualmente é a nossa linha de atuação na investigação da osteoporose. Nós estamos com vários protocolos de avaliação disso aí, em pacientes diabéticos, doença de Cushing, pessoas com doença inflamatória intestinal, que é um projeto do professor Torcon, que eu estou auxiliando, né? Aqui mostrando o grupo controle dessa orientação, já no final. Aqui mostrando aonde que a gente avalia o conteúdo de tecido adiposo no corpo vertebral L3, aqui a espectroscopia por ressonância magnética, mostrando o pico de água e o pico de gordura. E aqui mostrando, né, o grupo controle da Clara, mostrando aqui mais na média a fração gordura-água de 42,2 e nos pacientes diabéticos em torno de 57
maior nesse pequeno grupo de diabetes que a gente está avaliando atualmente. Mostrando aqui uma espectroscopia, vocês vejam água, gordura do grupo controle e aqui água, gordura de um paciente com diabetes mellitus. Essa é a linha de pesquisa que a gente atualmente está desenvolvendo no departamento e que eu espero venha auxiliar no entendimento da osteoporose em algumas doenças. Por fim, a osteoporose é uma doença antiga, porém o reconhecimento de sua importância se deu apenas recentemente. Grande avanço ocorreu no diagnóstico e na possibilidade terapêutica dessa doença nas últimas 3 décadas. É necessário que a atenção médica em nível primário e secundário seja efetiva. Em particular, se deve utilizar as ferramentas disponíveis para identificar e tratar adequadamente esses pacientes. Eu queria agradecer a paciência de vocês e fico à disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigado.